O Instituto Datafolha divulgou resultados mais recentes da pesquisa de aprovação do governo Bolsonaro. E esses dados eles foram colhidos já agora nesse período de crise que nós estamos vivendo. Segundo as informações que eu tenho aqui, estão no site do G1, site do Globo, a pesquisa foi realizada por telefone com 1.511 pessoas entre quarta-feira, dia 1º de abril e sexta-feira, dia 3, em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, essa pesquisa ela foi feita durante esse período de crise, então isso é muito importante. E os resultados, eles foram, podemos dizer, para algumas pessoas surpreendentes, mas estão de acordo com aquilo que as últimas pesquisas de aprovação do governo Bolsonaro indicavam. E se vocês estão acompanhando o canal, vocês já sabem quais são os números. Bolsonaro tem uma avaliação de ótimo ou bom de 33%. Ele não reduz o patamar dos 30%. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Ele conseguiu estabelecer um piso ali de 30% e essa aprovação não cai. Ele consegue ser muito resistente a esse valor e ele é o mesmo desde abril do ano passado. Bolsonaro já faz um ano que ele mantém a casa dos 30% como bom ou ótimo. E esse valor é um valor suficiente para levá-lo ao segundo turno em 2018 e é exatamente isso o que ele quer. Nós vamos já interpretar esses dados daqui a pouco, vamos continuar a análise. 25% das pessoas acham que Bolsonaro faz um governo regular e 39% acham que Bolsonaro faz um governo ruim ou péssimo. No levantamento anterior, divulgado no dia 23 de março, a aprovação de Bolsonaro era de 35%. Ou seja, oscilou dentro da margem de erro. É aqueles 30% que Bolsonaro já mantém já faz um ano. O Ministério da Saúde possui uma avaliação de bom para 76% da população brasileira. Então, 76% da população acham que o Ministério da Saúde está fazendo um bom trabalho. E é claro que o Ministério da Saúde ganha destaque porque é o ministério que está cuidando desse momento de crise que nós estamos vivenciando. Agora, avaliando esses números, quais são os impactos principais e depois vamos tentar interpretar por que Bolsonaro manteve esses 30%. O principal impacto disso é que Bolsonaro agora ele tem um respaldo popular para continuar com a sua política do confronto, para continuar com a postura que ele estava mantendo até o momento dessa crise. E por quê? Porque ele percebeu que mesmo Bolsonaro desafiando o mundo inteiro, porque o mundo inteiro adota a política do isolamento, do fechamento do comércio, Bolsonaro ele quer que o comércio seja aberto. Ele quer que as pessoas vão para as ruas. E ele defende uma espécie de chamado isolamento vertical, que ele não tem comprovação científica, ele não tem conhecimento técnico para fazer isso, e no momento nós não temos condições. Então esse tipo de isolamento vertical é mais um espantalho que Bolsonaro está colocando, é mais uma falácia jogada por Bolsonaro para que os seus apoiadores possam utilizar para questionar os governadores. Então Bolsonaro ele vai manter esse tipo de comportamento agora com o respaldo popular porque ele viu que a aprovação dele não caiu. Os 30% foram mantidos. O que nós podemos ver nos próximos dias, até mesmo Bolsonaro demitindo o seu ministro, o Mandetta, porque apesar da aprovação do Mandetta ser de 76%, a aprovação de Bolsonaro é de 33% e ela não caiu. Então isso dá um novo gás para Bolsonaro continuar nesse embate. Então é muito possível que a disputa política, a crise política que nós estamos vivendo nesse momento, ela continue perdurando durante os próximos dias. Vamos esperar para ver como vai ser o comportamento de Bolsonaro e como essa crise toda, essa crise política toda vai ser, como que ela vai continuar, tá? Como vão ser os desdobramentos. Agora, por que Bolsonaro consegue manter esses 33%, esse 1/3 da população brasileira? Primeiro, Bolsonaro ele faz um governo diferente de tudo aquilo que nós vivenciamos até esse momento. Não só por conta da política de confronto, mas também da forma de Bolsonaro governar. Esse é um governo excludente. Bolsonaro ele governa, ele faz o seu governo de uma forma muito segmentada. Há um aspecto de marketing no governo do Bolsonaro que é muito, mas muito bem trabalhado. Ele não governa para todo mundo, é um governo excludente. Bolsonaro ele governa para as pessoas que votaram nele no segundo turno. É para essas pessoas que Bolsonaro faz o seu governo. E por que ele faz isso? Porque é muito mais fácil você governar para aqueles que gostam de você do que você governar para todo mundo. Essa é um preceito do marketing, segmentação de mercado. Por exemplo, deixa eu ver aqui o que eu tenho.
Deixa eu pegar alguma coisa, aqui. Se eu sou a Cacau Show e eu vou vender esse chocolate, eu não vou fazer uma propaganda para todas as pessoas. Não é assim que funciona. Eu vejo quem que é o público-alvo que vai comprar esse chocolate dessa caixinha. Então eu vou ver e eu vou estabelecer que são pessoas de 13 até 20 anos que vão consumir esse produto. Então eu tenho que fazer a minha propaganda. E onde que eu vou fazer a propaganda? Eu vou fazer a propaganda na televisão durante um programa que essas pessoas desse meu determinado público-alvo assistam, né? As pessoas assistam. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa propaganda nos intervalos de malhação. É claro que eu poderia fazer durante o intervalo do Big Brother, da novela das 9? Claro que eu poderia. Eu iria atingir uma quantidade maior de pessoas? Claro que eu iria, mas não é o meu público-alvo. Eu iria gastar muito dinheiro. Então o que eu faço? Eu poupo meu dinheiro, eu poupo o meu recurso e faço a propaganda direcionada exatamente para aquele público, que eu vou ter um sucesso maior nas minhas vendas. E é exatamente isso que o Bolsonaro faz. Bolsonaro, ele faz um governo para aqueles que já votaram nele. No marketing, as pessoas falam o seguinte: é muito mais fácil você manter um cliente do que você conquistar novos clientes. Então Bolsonaro, ele vai cevando o seu público, ele vai cevando aquelas pessoas, os seus eleitores, e vai mantendo esses 30%. Em um governo muito mais marqueteiro do que um governo abrangente, um governador, um presidente que governe para todos. Ele não quer governar para todos, ele quer governar para o seu público-alvo, para ser reeleito em 2022. Essa é a cabeça do Bolsonaro. É dessa forma que o presidente pensa. Ele quer maximizar os seus recursos, governando para uma parcela pequena da população, mas que vai garanti-lo em 2022 no segundo turno. Você tem que entender esse posicionamento de Bolsonaro. É assim que ele governa. E quando você olha para o público de Bolsonaro, quando você olha para esses 30%, você vê que esses 30%, eles são pessoas que pensam exatamente igual ao Bolsonaro. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu não tiro esses números da minha cabeça. O próprio Datafolha, lá em 2019, fez uma pesquisa que mostrou que 30% da população brasileira tem uma forma de pensar que é uma forma muito aderente à forma como Bolsonaro governa, como o próprio presidente pensa. E isso é muito importante para que você possa entender isso e possa entender esses 30%. Quando essa pesquisa do Datafolha foi feita, eu disse para vocês, nós nunca mais poderemos interpretar o governo Bolsonaro sem considerarmos esses dados, porque não era uma pesquisa perguntando o que você achava do governo Bolsonaro. Era uma pesquisa que mostrava pensamentos, comportamentos das pessoas, da população brasileira, e foi mostrado que para 1/3 da população, eles pensam exatamente igual ao Bolsonaro. É aquele brasileiro médio, que você vê que ele tem o mesmo léxico, a mesma forma de falar, as mesmas expressões, a mesma entonação de voz do que o presidente da República. E esse 1/3 da população se identifica com o Bolsonaro e estaria fazendo exatamente a mesma coisa que Bolsonaro faz hoje. É uma parcela da população que nós podemos dizer que ela tem uma ignorância, não no sentido pejorativo, mas são pessoas que têm uma ignorância, não têm um nível adequado de estudos e mesmo assim se portam, se conduzem, se guiam por um certo achismo, por uma teoria da conspiração para justificar os seus pontos de vista, já que eles não conseguem por conta da sua falta de estudo, mas acreditam que podem entender esse assunto, podem entender qualquer tipo de assunto, seja crise ou qualquer outro. Que eles conseguem justificar isso com teorias da conspiração. Então, são pessoas que acreditam que esse é um problema da Globo, esse é um problema dos governadores, é o comunismo, mas eles não compreendem esses termos, eles não entendem esses termos, mas eles colocam num caldeirão, em um liquidificador, batem tudo dentro desse liquidificador e sai uma maçaroca conspiratória e essas pessoas usam essa maçaroca conspiratória para continuar apoiando Bolsonaro. E elas se alimentam disso. E as redes sociais de Bolsonaro continuam dando esse alimento conspiratório para que as pessoas possam continuar apoiando o presidente. Então tudo que acontece com o Bolsonaro de negativo é um problema, é uma conspiração. São os governadores, é o Centrão, é a Rede Globo. A culpa nunca recai em Bolsonaro. E por isso que nesse momento de crise, Bolsonaro consegue manter os 30% de aprovação. Porque são pessoas que se identificam com Bolsonaro e estariam fazendo a mesma coisa que o presidente faz nesse momento. Mas nós precisamos, sempre tem um mas. Nós precisamos esperar para ver como que a população vai reagir a partir de agora do mês de abril.
O pico da doença vai ser agora. O aumento do número de casos, de infecções de pessoas doentes e também do número de mortos vai começar a acontecer agora no mês de abril. Nós temos que ver como que a população vai reagir perante esse aumento do número de mortos. Se a culpa vai recair em Bolsonaro ou se vai recair em cima de um terceiro, governadores, imprensa, enfim, qualquer espantalho. Eu acredito que, vendo os dados de agora, eu vejo que o Bolsonaro tem uma possibilidade grande de passar ileso em termos de reputação com a população. Aqueles que gostam de Bolsonaro estão fechados com ele, é um grupo muito, mas muito coeso, e eu não vejo essa aprovação de Bolsonaro se deteriorando mais com essa situação de crise que nós estamos vivenciando. Pelo menos essa é a minha expectativa. Talvez ela mude. A minha expectativa esteja errada. Quando nós tivermos um aumento do número de casos, um aumento no número de mortos, pode ser que a aprovação de Bolsonaro caia. Mas eu acho que é difícil isso acontecer, porque é um número muito, mas muito coeso, muito unido, muito sólido, muito cristalizado de apoiadores de Bolsonaro. E vendo que nesse começo de crise, ele não perdeu o apoio popular, é possível que agora ele radicalize ainda mais o discurso. Então vamos esperar para ver o que vai acabar acontecendo. Ele vai possivelmente tensionar a corda ainda mais. E quem irá sofrer somos nós brasileiros, é a população. Ele continua apostando com as nossas vidas. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar os próximos dias, porque é um dia de cada vez e quanto mais a doença avança, maiores são os números de infectados, os números de doentes e os números de mortos. Mas Bolsonaro teve uma resposta muito positiva por parte da população, que mesmo nessa crise continua o apoiando, pelo menos aquele grupo coeso e cristalizado de pessoas. Essa é a nossa avaliação. Se você chegou até aqui, no link da descrição vai ter a minha entrevista com o ex-senador Eduardo Suplicy a respeito de renda mínima. Veja essa entrevista, porque esse é um assunto muito atual e ajuda muito o canal só de você clicar no link, tá bom? Me siga também no Twitter, @profleooficial, e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Bolsonaro mantém esses 30%. Será que ele vai conseguir vencer essa turbulência? Gostaria de ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E o que você acha? Quais serão os desdobramentos futuros dessa posição? Se Bolsonaro volta energizado, volta revitalizado, revigorado, ou se ele vai reduzir o tom? Eu acho que ele não vai, e agora a situação vai ser ainda mais conflitante, ainda mais bélica. E Bolsonaro vai continuar aumentando o seu tom, porque ele viu que o que ele fizer não vai impactar em nada na sua aprovação. Pelo menos essa é a interpretação até esse momento.